Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quero Ser Trader, programa semanal com foco em assuntos voltados à análise técnica e ao operacional. Sempre eu tenho tentado responder as dúvidas de vocês aqui nesse programa e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre meta financeira ou meta em quantidade de pontos, né? Então é financeiro ou é quantidade de pontos? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero fazer o convite aqui para vocês, vou compartilhar a tela com vocês e fazer o convite para que vocês se inscrevam aí no canal, ativem também o sininho de notificações para que vocês possam ser avisados sempre que eu postar videoaulas novas. Aqui eu também compartilho o mini curso sobre Scalp que eu fiz aí e é um mini curso gratuito. Quem não assistiu ainda, convido fortemente vocês a assistirem. A segunda aula está pronta, a gente vai colocar no ar muito em breve aí também, tá certo? E para quem quiser acompanhar, claro, também a minha sala ao longo do pregão, aqui está o link onde vocês conseguem fazer o seu cadastro de forma gratuita. Não demora mais do que 3, 4 minutos da sua atenção, você consegue fazer isso pelo celular. E claro, acessar a minha sala e não só a sala, mas também ganhar algumas plataformas gratuitas aí, o acesso a algumas plataformas gratuitas aí que a gente disponibiliza também, tá? Então, abrindo a sua conta, fazendo seu cadastro por esse link, vocês têm acesso aí à minha sala e às plataformas gratuitas também. Convido vocês também a se inscreverem aqui no canal do Mago Finance, que foi um dos meus professores, o Igor Rodrigues Luiz, e do André Moraes, onde a gente tem muito conteúdo gratuito disponível aí para vocês também, não só no meu canal, mas no canal deles também. Então se inscrevam e aproveitem todo esse conteúdo gratuito que nós temos aí para usufruir juntos na internet. Bom, falar sobre esse assunto, né, é algo bem interessante e a gente entra na questão de perfil, sempre para falar sobre meta, né? Eu já de antemão ressalto para vocês o seguinte: meta é sempre financeira, né? No final das contas você vai parar de operar ou vai continuar operando porque o financeiro não foi atingido ainda, né? E no final das contas o que vai prevalecer no final do dia ou no dia seguinte, você vai olhar a sua nota de corretagem. Então perceba, independente da quantidade de pontos que você fez ao longo do dia, você quer que no dia seguinte a sua nota de corretagem seja a mais positiva possível. E observe o detalhe do que eu estou falando, né? Independente da quantidade de pontos, você quer que o financeiro seja o maior possível. O que isso significa? Que em algum momento você vai conseguir extrair valores, né, mais expressivos do mercado quando você deixa de pensar de forma engessada, tão travada, né, e começa a ter um pouquinho mais de versatilidade operacional. Isso acontece quando nós criamos, né, uma gordura no dia. O que é isso? Se você tem uma meta, por exemplo, de R$500, quando você faz o primeiro trade e consegue ficar R$100 positivo, a gente chama, né, usa essa expressão de acumular gordura para em algum momento você conseguir usar esse próprio financeiro que você já ganhou do mercado para ir buscar mais financeiro no mercado. Ou seja, você vai empregar aquele dinheiro que você ganhou, né, momentaneamente, colocando ele em risco. Em algum momento você vai tentar alavancar a sua posição, ou seja, comprar mais com o trade indo a seu favor ou vender mais com o trade indo a seu favor. E aí, com uma movimentação mais estreita de mercado, você já consegue ter um resultado mais expressivo. Perceba que agora a gente já não está mais tão preso em quantidade de pontos, mas sim mais focado na estratégia para criar uma armadilha para o mercado. E a partir do momento que você trabalha com a dobra, né, você vai trazer o stop para ficar com o mesmo risco financeiro, mas com menos variação, você já tem a possibilidade de repente, bater a sua meta, nesse exemplo de quem está R$100 positivo e tem uma meta financeira de R$500. Então, é sempre financeiro, pessoal. Separem qual é o seu risco por dia. Divida isso por algumas oportunidades, no mínimo 3, 4 operações eu acho que você tem que se dar o luxo de tentar. De repente você começa com uma boa operação, é lindo, maravilhoso, mas se o mercado está mais difícil na abertura, com menos liquidez, com ruído, consolidação, de repente você toma um primeiro stop para depois você criar uma sequência de acertos e também, claro, ter uma afinidade maior com a condição atual do mercado. O que significa isso? A ansiedade operacional muitas vezes faz com que o mercado mal tenha aberto e você já esteja exposto de forma desnecessária, com um lote muito grande, sendo que ainda não há uma definição de qual é a real tendência
para o dia, o mercado acabou de abrir, então de repente ele abre numa resistência, mas ele atropela aquela resistência para depois cair. Então percebam como é importante a gente estar o tempo todo criando essa armadilha para o mercado e pensando por financeiro. Aí você deve estar se perguntando, mas quanto então eu tenho que arriscar? Isso é pessoal, é você quem vai definir, porque talvez você tenha 10 mil reais em conta disponível para operar. Nem precisa de tudo isso, dependendo do tamanho da quantidade de contratos que você vai operar, o tamanho da mão, né? Qual é a quantidade de contratos que você vai operar. Mas de repente você tenha um capital pequeno, 500 reais, né? Então o seu limite de perda vai ser muito diferente daquele cara que tem 10 mil reais em conta. E eu sempre falo uma questão que eu acho extremamente importante. O que é exatamente essa questão? Não basta só ter capital. De repente você é uma pessoa bem-sucedida, tem muito dinheiro, tem condições até de operar com volumes maiores. Mas quando você clica com um lote maior, você perde completamente o controle da situação. Isso significa que você não tem psicológico suficiente, né, para suportar a perda daquela operação caso ela acione o stop. Ou seja, o lote está errado não para o seu capital, mas sim para o seu psicológico. Então é um ajuste que você vai fazer sempre do lado financeiro. Quanto você pode arriscar num trade? Aí você vai me falar, poxa, aqui é 100 reais, não dá para perder mais do que 100 reais. Se há um stop de 100 pontos, você já sabe que você não pode entrar com mais do que 5 contratos no índice. Se há um stop de 5 pontos no dólar, você já sabe que você não pode entrar com mais do que 2 contratos no dólar. Ah, mas hoje eu encontrei uma condição onde eu tinha um risco de 50 pontos no índice. Opa, se tem 50 pontos de stop, então você já sabe que você consegue entrar com mais contratos, porque a condição gráfica te permitia colocar um stop de 50 pontos. 50 pontos para um risco de 100 reais, a gente está falando de aproximadamente 10 contratos, né? É evidente que em algumas ocasiões o seu stop não vai ser executado com exatamente 50 pontos, talvez saia com 60, com 70. Então você tem que também sempre ajustar essa questão aí do spread que muitas vezes a gente toma na hora de acionar um stop. Pensem nisso, trabalhem muito mais com o financeiro. No final das contas, quando vocês se encontrarem, vocês vão perceber que vocês vão ganhar dinheiro com consistência, mas não vão depender tanto do quesito tendência. A gente tem que evitar ao máximo esperar uma movimentação de 1000 pontos limpa no índice. É claro que se ela vir é lindo, maravilhoso. E a gente até tem que tentar identificar isso. Mas se tem 1000 pontos de alvo, qual é a probabilidade de eu conseguir dentro de 1000 pontos 100, 200, 300 pontos de ganho? A probabilidade é grande, né? A não ser que tenha ruído, o mercado me tire várias vezes do jogo para depois despencar, né? Ou acelerar numa movimentação de alta. Mas acertar os 1000 pontos depende não só de uma análise bem feita no time correto, mas principalmente do mercado ser generoso. E o mercado ser generoso, isso não acontece na maior parte do tempo, infelizmente. 80% do tempo nós temos ruído, nós temos consolidação, nós temos rompimentos falsos de fundo e de topo. Aí quando você desiste praticamente da estratégia que você estava utilizando, seja ela uma compra ou uma venda, aí de fato o mercado vem. Então veja como é ajuste que você precisa fazer, controlando sempre pelo financeiro, para no momento que você se encontrar, pegar uma pequena parte de um determinado movimento com a mão mais cheia. Se você não tem perfil para operar dessa forma, eu chego à conclusão que você é um seguidor de tendência. E se você é seguidor de tendência, aí provavelmente, né, você vai estar sempre atrás de uma quantidade de pontos maior. E é evidente que para quem tem uma estratégia com alvos mais longos, né, você consegue sim até mesmo trabalhar com lotes menores e projetar. Eu preciso fazer ao longo do mês 1000 pontos no índice, né? 30, 40 pontos no dólar, por exemplo. Eu quero sair positivo ou tentar sair positivo com essa quantidade de pontos. Mas no final, essa quantidade de pontos é justamente para chegar no financeiro que você almeja, com a quantidade de lotes que você está operando. Por isso, a meta deve ser definida sempre dessa forma, tá? E a principal dica desse vídeo: saiam desse pensamento de que tem que ter 1000 pontos sempre limpo no movimento de queda, no movimento de alta, que tem que ter 500 pontos. Vocês têm que fazer financeiro com uma parte do movimento. Quando vocês conseguirem chegar nesse estágio, significa que você está montando a operação no time certo, ou seja, com o melhor gerenciamento de risco e o melhor potencial possível. E quando ela começa a ficar a seu favor, ou seja, nesse momento você está afinado com a leitura, o mercado está indo a favor da sua leitura,
é a hora de você entrar na confirmação do movimento com mais contratos, seja de índice ou de dólar, mexer no stop para manter o mesmo risco financeiro e com uma variação curta de pontos, provavelmente você vai bater a sua meta financeira, tá ok? Desejo a todos vocês bons investimentos. Queria agradecer muito os e-mails que vocês têm mandado. Para quem ainda não acompanha, aí na descrição dos vídeos também, no próprio canal, na descrição do canal, no meu site, tem aí o e-mail de suporte, onde eu acabo ajudando muito o pessoal que envia suas dúvidas, as suas perguntas, e o pessoal também que tem acessado a sala através do link aí. Meus parabéns e muito obrigado pela sua participação, pelas sugestões de temas, como o tema de hoje foi sugerido por vocês também, tá certo? Um grande abraço, bons trades, bons negócios e nos encontramos no próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube. Valeu!